boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Tiveram uma boa semana? Como foi aí essa semana? Conta pra mim um pouquinho, depois eu dou uma olhadinha. Estamos mais uma vez aqui reunidos e a gente colocou uma musiquinha, né? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. E quem não conhece Jesus, né? Começa a conhecer, tem que conhecer. Desde pequenininho lá em casa, a mãe, o pai já coloca, né, uma oração para o filho, algo para que ele comece a pensar na fé e assim aprender a conhecer Jesus. E este espaço que a gente tem aqui no sábado à tarde é para a gente meditar um pouquinho nas palavras de Jesus, fazer aí um breve momento de liturgia, de catequese, para a gente conversar um pouquinho mais e aprender a conhecer um pouquinho mais de Jesus. Que Jesus nos traz essa semana, hein? Que Ele pede para nós meditarmos essa semana. A gente vai trabalhar um pouquinho aquele tema, os últimos serão os primeiros. Um pouco difícil, né? Às vezes a gente usa este termo, até essa fala, até como um consolo. Assim, quando a gente faz aniversário, todo mundo quer o primeiro pedaço do bolo. Mas como o primeiro pedaço é um só, então alguém vai ter que ficar por último. E geralmente aquele que fica por último fala, não tem problema, os últimos serão os primeiros. E aí usa essa fala como um consolo. E Jesus vai nos mostrar hoje que não é consolo nenhum. É uma forma de que Deus tem para olhar para todos nós, independente do lugar que a gente esteja. Se é no primeiro ou se é no último lugar. Quem prestou atenção, quem viu, quem compartilhou o nosso desenho, né? A nossa figura, a nossa ilustração da semana, tem lá 3 concorrentes, vamos dizer assim, o pódio, né? Primeiro, segundo e terceiro lugar. E quem está premiando é o próprio Deus, o próprio Pai. E Ele dá para todos a medalha de primeiro lugar. Então, aquele que está lá no lugar mais baixinho, fica todo feliz. E os outros 2, o primeiro e o segundo, com aquela cara triste assim, né? Fala, o que está acontecendo? Eu cheguei primeiro, eu vou ganhar uma medalha igual ao outro? Vamos ver aí o que Jesus nos ensina, qual é o propósito dessa fala dele. Deus trata todos nós de maneira igual, todos nós como seus filhos. Então nós vamos ver como que a gente pode trazer isso para a nossa vida, para a nossa semana, para o nosso dia a dia, meditar aí as nossas atitudes e aprender um pouquinho mais com essa fala. Tem bastante gente aí? 6 pessoas. Vamos ver quem que tá aqui comigo. A Denise do Pedro Henrique. A Cristina mandando boa tarde. Boa tarde a vocês aí. Bom, o pessoal vai chegando, ou o pessoal começa depois a assistir, comentar. Depois eu vou lá, curto, respondo, falo com todos o que deixarem um comentário aí, tá bom? Às vezes não dá para falar ao vivo aqui, mas depois eu vou lá e dou uma palavrinha. Hoje nós vamos meditar o 25º domingo do tempo comum, a parábola dos operários na vinha. Então vamos lá? Vamos rezar para a gente ler essa palavra. Quem já tem o hábito de acompanhar desde lá no começo, lá de março, abril, sabe que a gente usa uma estratégia para ler a palavra. Quem está assistindo às lives do Padre Eli Marcel, ontem ele falou sobre a leitura orante. E eu falei, vou falar, semana passada já era para ter falado um pouquinho dessa forma da gente ler a Bíblia. E hoje eu vou falar, né? Então é assim, a gente faz uma oração preparatória, são 4 passos.
A gente faz a leitura, essa leitura nos transmite a verdade. Depois a gente vai meditar essa palavra, essa meditação nos traz o caminho. E a gente vai fazer uma oração para a nossa vida, transformar a palavra em oração. Vamos contemplar a palavra, trazendo para a nossa vida a missão que ela nos ensinou. E depois a gente faz uma outra oração, agradecendo pelas luzes que essa palavra nos trouxe. Então nós vamos começar fazendo uma oração preparatória para ler aqui o nosso evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Mestre, ensina-me a rezar com a Tua palavra. Transforma meu coração em terra boa, onde a palavra de Deus produza frutos abundantes de vida e missão. Amém. E agora vamos ver o que esse texto bíblico nos diz. Está lá em Mateus, capítulo 20, os versículos vão do 1 até o 16. E ele começa aqui na Bíblia Pastoral, o título deste trecho é: O reino de Deus é dom gratuito. De fato, o reino do céu é como um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam desocupados na praça. Ele lhes disse: Vão vocês também para a minha vinha, eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa, saindo outra vez pelas 5 horas da tarde. Encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que vocês estão aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Vão vocês também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chame os trabalhadores e pague uma diária a todos. Comece pelos últimos e termine pelos primeiros. Chegaram aqueles que tinham sido contratados pelas 5 da tarde e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida chegaram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. No entanto, cada um deles recebeu também 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu o igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. E o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto com você. Não combinamos 1 moeda de prata? Tome o que é seu e volte para casa. Eu quero dar também a esse que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou você está com ciúme porque estou sendo generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa, que parábola, hein? Que historinha mais difícil, vamos dizer assim. Vocês viram o que aconteceu aí?
a vinha, né? A plantação de uvas. Então, quando chega o tempo da colheita, a uva tem que ser colhida rapidamente, porque ela fica madura muito rápido. Então, tem que ser colhida rapidamente. O que acontecia lá naquela época? Os trabalhadores que estavam à procura de emprego ficavam nas praças, na região central da cidade, e os patrões, né, vinham contratá-los. Ele chegou, esse patrão contratou, chamou, foi logo cedinho. Alguns responderam já, foram com eles. Depois ele precisou de mais e foi voltando durante o dia. E até que lá pela quase a última hora do dia, né, ele fala 5 horas, ele ainda precisou, voltou e esses também foram para trabalhar. Acontece que na hora de pagar, ele pagou todo mundo com a mesma quantia. E aqueles que ficaram trabalhando o dia inteiro não entenderam o porquê que ele tinha feito isso. Ali ele diz: eu combinei com vocês uma moeda de prata. Então, o que está combinado, está combinado. Eu paguei todos da forma justa que eu combinei com vocês. Essa é uma história, né? Que se a gente for transformar em história, vamos dizer assim, é uma parábola, mas se a gente for, vamos tratar como uma história, é assim, e a gente vai começar a falar aqui das injustiças, o que é certo, o que é errado. Só que Jesus lá no comecinho nos dá uma pista. Ele fala: o reino do meu pai é como um patrão. Então esse patrão é o pai, né? Deus. Os operários somos nós. E a plantação é aí o reino todo, a nossa vida, as nossas atitudes, como nós nos comportamos durante a nossa vida, com situações que às vezes fica difícil de entender, fica difícil de lidar. Então, são essas situações que Deus nos fala hoje, nos traz aqui. Quando o patrão precisa de trabalhadores, ele vai logo de manhã. Quando Deus precisa de nós, ele nos chama o tempo todo. Aliás, Deus não precisa de nós, né? Nós precisamos de Deus. E Deus reconhece. Então, ele vai e fala com a gente. E às vezes a gente fica ali na reclamação, na murmuração, achando que não tá certo e não responde. Mas ele não desiste. E ele vem de novo, até que nos acorda. Esses últimos trabalhadores, eles não desistiram. Mesmo naquela hora, quantas vezes, né, a gente pensa, né, as falas, né, vamos ver as falas aí das crianças, né. Eu já vou, daqui a pouco, agora não. Quantas vezes em nossas vidas, assim, a gente não responde, né? Para os amigos, para os pais, para quem está dentro da nossa casa, para quem está mais pertinho da gente. Essas falas, assim, o deixar para depois na nossa vida é algo frequente, às vezes, é algo constante. E a gente acaba deixando para depois também outras situações. Situações de oração, situações que a gente precisa, quando tem catequese, né? Aqui na paróquia, a catequese presencial, aquele sábado com aquele sol estalando assim, quem está chamando? Em casa é a mãe, que chama para vir aqui, ouvir as palavras das catequistas, ouvir o que Jesus está nos falando, depois na missa, ouvir, e aí ele fala: poxa, será que eu vou? Mas hoje tem que ir. Então, gente, são, né, esses momentos que a gente tem que ter aquele estalo e responder. Muitos santos, muitas situações bíblicas também a gente lê, aprende e vê o quanto que foi demorado, né? A liturgia de hoje mostra São Paulo falando que demorou, mas que ele agora entende que só Cristo, né, é a luz da vida dele. E quem me ajudou nessa reflexão toda
São João Crisóstomo, um bispo bem antigo lá de Constantinopla. Então, o Senhor nos procura com insistência. O amor de Deus é insistência. Ele é insistente, ele não desiste da gente. Mas tem algumas situações que é difícil para a gente entender. Vamos falar de situações de vida, né? Hoje em dia é tão difícil entender, né? Quando alguém fica doente, quando alguém fica desempregado, a separação nas famílias. A gente não tem resposta para isso. Nós somos humanos. A resposta é Deus, é Jesus, é Maria, é a oração. Nós temos que ser reconhecedores da graça divina e pedir, orar, colocar sempre a oração em nossas vidas, entregar tudo para Deus, entregar tudo para Jesus e nos abandonarmos em oração, para que essas situações nos façam mais compreensíveis. Quando eu acho assim, a pior exclusão que tem, né? Vamos falar os últimos serão os primeiros. A pior exclusão que tem começa lá em casa, né? Na casa da gente. Deixar a família de lado, deixar aquelas situações de discussões dominar a nossa casa, o irmão às vezes deixar de lado, deixar de falar com alguém da família, os ciúmes, né, do irmão mais velho, do irmão mais novo também, achando que um ou outro é favorecido. Todas essas situações nos trazem situações de competição. E assim faz com que a gente fique tratando as pessoas como esses trabalhadores trataram os colegas dele também. Será que não foi mais difícil para aquele que respondeu por último ir? Né? Pensa bem, se a gente tá lá em casa e alguém pega e fala assim, vamos para a igreja. A gente olha e fala, mas já tá em cima da hora. Tá em cima da hora. Gente, a Rita apareceu aqui, ela vai começar a tocar na missa. Ela tá procurando o teclado aqui na sala, tá lá no cantinho. Obrigada, você deixar ali embaixo. Mas a fé, meu Jesus. Então, será que a gente responde e fala assim, imagina, Rita. Será que a gente responde e fala, agora eu vou pra missa? De repente a gente lembra, né? Puxa vida, e agora? Eu não vou mais. Não é assim? Então, nessas horas que a gente pensa, vamos colocar Jesus em primeiro lugar e ir, né? Aquela situação que às vezes faz com que o nosso irmão sofra tanto por ele se sentir excluído, às vezes a forma como ele vive, o jeito que ele tem de conduzir a vida dele, as incompreensões que surgem, né? Às vezes começa dentro da família e depois se estende para os amigos e a gente acaba deixando aquele de lado. Ele acaba sendo o último ou acaba sendo o primeiro? Ele acaba ficando por último lá em casa, mas ele acaba sendo o primeiro a precisar de nossas orações, a precisar do olhar de Deus. Então, Deus vai olhar para esse irmão, ele vai acolher, ele não vai deixar ele de lado, independente de ter cortado ou não o primeiro pedaço do bolo, de ter chegado primeiro ou não. Eu estava aqui conversando hoje com a minha filha sobre a brincadeira do esconde-esconde. Como que é a brincadeira do esconde-esconde? 10 crianças brincando de esconde-esconde e tem uma lá contando, né? Batendo cara, né? Então tá lá, ela conta, todas as outras 9 se escondem e ela acha todo mundo. Quem vai ser o próximo? Ela me falou que o último que foi achado vai bater cara. Então olha só, é uma brincadeira que faz com que aquele último tenha oportunidade de achar os outros na próxima rodada. Então, a gente tem que agir dessa forma. Na vida, a gente tem que estar sempre preparado, não em querer o primeiro lugar, mas querer um lugar na vida. Que Deus nos mostre, que o Senhor nos mostre esse lugar e mostre também aquele irmão mais
desfavorecido, que mostre o lugar dele, que ele seja reconhecido, tenha um lugarzinho na sociedade, na casa, na família. Como que eu vou fazer com que isso eu faça algo concreto na semana, né? Eu vou passar aqui uma liçãozinha, um compromisso para a gente fazer essa semana aqui, antes de encerrar, antes de fazer a nossa oração final. Tem mais alguém aí conversando comigo? Deixa eu ver aqui, a Andréia, Dione, o Antônio, eu tenho que ficar viradinho assim. A Catarina, que tá se fazendo sempre presente, com a Carol. Tá assistindo. Quem? A Ana Clara, bailarina. Tá jóia, gente. Aqui tá a Andréia Dione, né? Que é a mãe da Maria Eduarda Passos. Bem-vinda, Andréia, bem-vinda, Maria Eduarda. Elas são da nova turma, né? Não? Dessa turma já? Da nossa turma, da nova turma só tem o Pedro Henrique e a Carol. Sandor. Catarina, né? Isso, tá jóia, gente. Catarina é a mãe e a filha é a Carol. Tá jóia. Tá? Sejam todos bem-vindos. Eu espero aí que durante a semana, durante a hora que tiver um tempinho, quem não acompanhou, acompanhe. Depois dá um alô pro amigo da Giovana, o Antônio Albuquerque. Antônio! Ele é da catequese, mas ele tá assistindo, né? E a Giovana não me fala nada, né, Giovana? Você falou um amigo. Quem é o Antônio? Você não viu? Você falou Não. Aqui, ó. Antônio Albuquerque, claro, eu não sabia que era o Antônio, amigo da Giovana. Famoso Antônio lá em casa. Tá jóia, gente. Obrigada. A gente está sempre aqui. Vamos lembrando que as missas já estão acontecendo. A missa das 17 horas é uma missa do sábado, é uma missa que a gente tem esse olhar da liturgia para que a criança participe. Mas ainda nós temos algumas situações que não permitem que as crianças venham, né? Então a gente continua aqui firme e fortes em oração por vocês e também fazendo a nossa parte. Assim que vocês sentirem que dá para vir, venham para a missa, tá bom? A gente vai rezar assim: Senhor Jesus, eu sei que muitas vezes eu reclamo. Muitas vezes eu fico brava, eu fico bravo com as situações que eu não entendo. Me ajuda a entender seu amor por mim e me faça merecedor do teu reino, começando a viver esse reino já aqui. Olha, Senhor, por todos aqueles que estão à sua espera, por todos os que estão na primeira fila, esperando por saúde, alimentação, emprego e até por amor da própria família. Eu creio em sua generosidade e em tua presença. Olha por todos nós. Amém. Que esses que estão na primeira fila nunca passem para os últimos lugares, né? Aqueles lugar esquecido, a não ser que seja o último lugar ali para receber a mesma recompensa, que eles tenham o mesmo olhar, que a gente tenha por eles o mesmo olhar que esse patrão, esse Deus mostrou por esses empregados. E aí o compromisso da semana é assim: eu vou me alegrar com a alegria do outro e eu vou fazer a alegria do outro também. Como que é isso? Aquela situação lá em casa, né, que eu falei, que às vezes eu fico achando que o outro está se favorecendo. Não, eu vou fazer o possível, rezando, fazendo a minha oração, para que Deus me mostre que eu também sou merecedora daquela alegria e vou viver a alegria dele. E assim, aquela situação que eu posso, quem sabe aí fazer uma visita a alguém que faz tanto tempo que eu não consigo ver. Agora a gente já sabe que se a gente for de máscara, se a gente ficar ali com todas as medidas de higiene, de controle, a gente consegue encontrar com alguém. Vamos ver se essa semana a gente não consegue fazer isso com alguém que faz tempo que a gente não vê, né?
E agora nós vamos concluir a nossa meditação rezando pelas luzes desta palavra que Jesus nos colocou. Então é assim: Jesus Mestre, agradeço-te pelas luzes desta oração da palavra. Conceda-me a graça de poder vivê-la no dia a dia e que eu seja em toda parte reflexo da tua luz. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Esse é o meu recadinho. É o recadinho de Jesus para essa semana. Que a gente tenha aí uma semana linda, abençoada, produtiva. E até a semana que vem. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.